ESV Sounds. Quero compartilhar algo rapidamente com você daquilo que Deus quer continuar falando conosco. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, está nos dizendo nessa manhã, e ele diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Outras traduções, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. O tema nessa manhã é: sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Aleluia. Abaixa mais uma vez a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Espírito de Deus, nós te damos graças. Obrigado por estar entre nós. Continua a iluminar os olhos do nosso entendimento nessa manhã. Espírito de Deus já tem nos falado tanto nessa manhã da importância da Tua presença, do Teu agir em nossa vida. Por isso sopra toda a cinza do altar. Prepara os nossos corações nessa manhã para que eu e os meus irmãos possamos estar prontos para receber a Tua presença e guardar a Tua presença em nossa vida. Queremos sair daqui transformados pela Tua presença. Por isso, fica à vontade no nosso meio. Longe de nós toda distração, toda confusão de mente, todo espírito perturbador, nós expulsamos na autoridade do nome poderoso de Jesus. Para que apenas o Espírito de Deus tenha liberdade de convencer os corações, renovar as mentes, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nessa semana, meditando sobre algumas coisas que Deus já tem falado aos nossos corações, estava ali preparando a palavra dessa semana, buscando ao Senhor. Foram algumas horas, alguns dias ali meditando e escrevendo. Mas aí, na sexta-feira, anteontem, à tarde, cheguei em casa e o Davi estava lá no quarto. E aí, falei: e aí, rapaz, o que está fazendo aí? E ele virou para mim e falou: estou fazendo algumas anotações, pai, da leitura de hoje. Eu falei: que bom. Fui no quarto, alegre no meu coração pelo que o Espírito de Deus estava fazendo ali. Estava sozinho, ele ali em casa, e estava meditando na palavra. Glória a Deus por isso. Não é um mérito nosso. É a bondade, a misericórdia de Deus que tem guardado o nosso lar. E aí, mais tarde, eu falei: e aí, compartilha essa tua meditação de hoje. E ele começou a falar sobre a vida de Davi. Na leitura que nós estávamos ali, 1 Crônicas, capítulo 13. E aquilo tocou meu coração e eu fiquei mexido com aquela palavra. Ele colocou no nosso grupinho ali de casa que nós temos no WhatsApp. Eu fiquei lendo ali depois.
remoendo aquilo. E ele foi para o grupo caseiro mais tarde ali, junto com o Rick, a Paloma, os outros irmãos. E aí ontem, orando e buscando ao Senhor, da confirmação daquilo que o Senhor queria falar conosco nessa manhã, o Espírito de Deus disse: esquece tudo que você rabiscou até agora. Eu quero falar sobre a presença de Deus. Eu comecei a voltar naquele esboço que meu filho fez, um rabisco da sua meditação diária. E Deus começou a falar no meu coração de que sem Cristo nada podemos fazer. Sem a sua presença, nada nós podemos fazer. Sem a sua presença, nós não somos nada. A vida de um discípulo está baseada na presença de Deus. Na sua simples meditação ali, da pureza do seu coração, meditando a palavra de Deus, ele escreveu a característica mais forte de Davi. Foi amor à presença de Deus. Isso falou muito forte no meu coração. Então, portanto, eu vou repartir contigo um rabisco que eu tirei das palavras que meu filho escreveu. E falou ao meu coração, eu quero repartir contigo também nessa manhã. Desde o início do encontro aqui, não tínhamos combinado nada, e o Luiz abriu o encontro, e o Espírito de Deus usou a vida do Luiz para falar sobre a presença de Deus. Eu estava ali ouvindo isso e falei, uau, é a confirmação da palavra, daquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Se você não está em dia na leitura, é uma grande oportunidade agora de ser atualizado. Queria ler contigo, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 3. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. Diz o seguinte: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Uma declaração de Davi. Pula ali para o verso 7, nós vamos ler até o 13, só para resumir aqui, para nós não demorarmos muito nessa manhã. Aí mesmo no capítulo 13, verso 7, da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu. E por ter tocado na arca, Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, a destruição de Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. E em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Aleluia. Davi aqui inicia
os primeiros passos de seu reinado. Agora ele começa a organizar novamente o reinado após Saul ter reinado antes dele. E uma das coisas que ele notou é de que a arca não estava lá. A arca não está no meio de Israel. Nós precisamos buscar a arca. Davi organiza ali uma ação para buscar a arca da aliança. E ele reúne o seu povo, junta 30.000 homens, dos mais fortes, mais robustos, mais poderosos. 30.000 homens, da melhor qualidade. E pega as suas carroças. E agora envia para buscar a arca. E ele vai atrás, e vai todo o povo, e vai dançando, e salmodiando na presença de Deus, na alegria, porque ele estava buscando a arca de novo para estar no meio do povo de Deus. Mas naquele dia, eles pegaram a arca. Houve uma tragédia. Algo aconteceu porque a carroça dos bois que carregavam a arca tropeçou. E quando a arca foi cair, Uzá estendeu as mãos e segurou a arca. E naquele instante Deus fulminou Uzá. Ele morreu diante de Deus, na frente de todo aquele povo que estava ali festejando, dançando, e que estava alegre por trazer a arca da aliança novamente para o povo de Deus. E Davi se entristece, fica meio preocupado e com medo, porque ele disse: se nós trouxermos a arca para Israel de novo, Jerusalém, acho que alguém vai morrer. Deus já matou Uzá, melhor a gente deixar a arca por aí mesmo. Guarda a arca em alguma casa por aí e vamos pensar sobre esse assunto. E aí se começa toda essa história da questão da arca, da questão da morte de Uzá, filho de Abinadab. E aqui nós já temos uma verdade absoluta, porque aqui Deus frustra os planos de Davi. Davi confiou em números 30.000 homens. Confiou em homens e confiou em coisas, carroça. 3 coisas que Davi depositou a sua confiança para poder trazer a arca da aliança novamente para o arraial de Deus, do povo de Deus. E essa frustração já nos dá um ensino de que a nossa confiança não pode estar em números, não pode estar em homens, não pode estar em coisas. Quando nós confiamos em homens, quando nós confiamos a nossa vida em pessoas, quando nós confiamos a nossa vida em números, quando nós confiamos as nossas vidas em coisas, nós somos frustrados. Nós só precisamos confiar na presença de Deus. Já é um ensino absoluto para nós. Mas não é sobre isso que nós estamos falando ainda nessa manhã. A arca, ela representa a presença de Deus. A arca, ela é um dos utensílios que Deus mandou construir para Moisés no tabernáculo. E é um dos utensílios mais importantes do tabernáculo, porque ela representa a presença de Deus. Então guarda isso no seu coração. A arca representa a presença de Deus. Amém? Isso aí. Vamos lá. E se a arca representa a presença de Deus, olha que algo interessante. Ela era o centro do tabernáculo. E não só o centro do tabernáculo, ela era o centro do arraial do povo de Deus. Quando se parava, montava o tabernáculo, colocava a arca da aliança no centro do tabernáculo,
O povo todo habitava ao redor da arca, da presença de Deus. A presença de Deus precisa ser o centro do nosso coração. A presença de Deus precisa ser o centro da nossa família. A presença de Deus precisa ser o centro da vida de um discípulo. É a presença de Deus. É a arca da aliança. Eu estava vindo com o Davi no carro. A Lu e a Letícia vieram antes. E nós estávamos vindo, e aí eu peguei filho, olha, você fez uma confusão santa no meu coração. Aí ele assim, por quê, pai? Eu falei, através de você, Deus fez eu mudar tudo que eu ia falar hoje. Aí ele, por quê, pai? Eu falei assim, aí começamos a conversar, porque Deus começou a falar sobre a vida de Davi, a presença de Deus. E aí viemos conversando, e eu falei para ele, nota como a arca tem tudo a ver com nós. Aí ele assim, por quê, pai? A arca, quando Deus mandou Moisés construir a arca, ela foi feita de madeira, e a madeira de acácia. Madeira de acácia é algo muito barato, até hoje é encontrado e facilmente comprar. Se você abrir o Mercado Livre e colocar ali, eu quero um utensílio de madeira de acácia, você vai ver um monte de utensílios. Sabe aquela madeira, a tábua de cortar carne? Tem várias feitas com madeira de acácia. Ou seja, não tem muito valor. Mas é interessante que a Arca da Aliança, ela foi feita de madeira, mas revestida de ouro. E aí eu falei para o Davi, sabe o que isso representa, filho? A minha vida é a tua vida. Porque nós não valemos nada. Nós somos como essa arca feita de madeira, de acácia, que não tem valor nenhum. Que não tem nada de bom, nada de especial. Eu e você somos pó. Somos de barro. Mas existe uma diferença para aqueles que receberam a presença de Deus. Porque assim como a arca foi feita de madeira, ela foi revestida de ouro, de um tecido precioso. Gálatas 3, versículo 27, fala que todos aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Aleluia! Assim como a arca da aliança, que era de madeira, que não tinha um valor em si mesmo, foi revestida de ouro, com algo precioso. Eu e você somos da mesma forma. Somos de barro, somos de pó, mas fomos revestidos daquilo que é mais precioso. Cristo nos revestiu no batismo em Cristo. Aleluia! A arca da aliança agora sou eu e você. Nós representamos a arca da aliança, porque antes Deus representava a sua presença na arca da aliança. Agora Deus habita em mim e em você. Nós somos agora a arca dessa aliança, da nova aliança no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia, meu irmão. Eu e você somos revestidos de Cristo. Aleluia. Somos como essa arca de madeira, mas revestida de algo tão precioso que é a pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. E interessante que durante 20 anos, nos últimos 20 anos do reinado de Saul, a arca ficou esquecida. Ou seja, a presença de Deus ficou esquecida. Durante 20 anos, a arca ficou jogada fora. Sabe, de repente eu estou falando com alguém aqui nessa manhã que tem deixado a presença de Deus de lado. Que não tem dado valor devido à presença de Deus. Assim como Saul não deu valor à presença de Deus. De repente, você tem um bom emprego, uma boa poupança, investimentos. Parece até que a vida é boa, mas viver sem um governo da presença de Deus não é viver, é sobreviver, porque a vida está na presença de Deus. De repente parece que está tudo normal, está tudo bem a tua vida, não está faltando nada. Eis que o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã, está tudo mal, porque está faltando a presença de Deus na tua vida, de Deus na tua família, de Deus dentro do teu coração.
Pode parecer que está tudo bem. Pode parecer que não tem nada de errado. Está tudo caminhando certo, não tem nada dando errado. Mas se não houver a presença de Deus, está tudo errado. Não está normal. Nós fomos feitos para sermos cheios da presença de Deus. De repente você tem esquecido a presença de Deus, tem achado que sem ela você pode fazer. Sabia que a gente pode fazer muita coisa sem a presença de Deus? Mas a gente não pode viver sem ela. Porque a gente pode fazer tudo certo aqui nessa terra, dá tudo bem, dá tudo certo, funcionando tudo. Mas sem a presença de Deus, nós estamos perdidos, nós fomos encontrados pela presença de Deus. Foi ela que nos achou no lamaçal, me encontrou no lugar mais sujo dos meus pecados. A presença de Deus me resgatou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. A presença de Deus. E agora eu e você não podemos deixar ela de lado. De repente você não é essa pessoa que tem tudo dando certo, tudo dando certo. De repente você é a pessoa que está tudo dando errado. Nem sempre é porque falta a presença, mas às vezes é porque está faltando a presença de Deus. Sabe qual é o significado de Uzá, que foi fulminado quando ele tocou na arca da aliança? É força. De repente você tem feito as coisas na força da tua mão, do teu braço. Já ouviu aquele ditado? Vou empurrando com a barriga. Tentando fazer as coisas do seu jeito, da tua forma, dos teus pensamentos. As decisões que você tem tomado é pelos seus pensamentos, pelos seus achômetros. Sem a presença de Deus nós estamos perdidos. Não há direção, não há um norte. É a presença de Deus que nos dá a direção, que nos dá o norte. Tudo é em torno da presença de Deus. A presença de Deus precisa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Antes de sair de casa eu estava orando e falei: Senhor, se a tua presença não for comigo quando eu subir naquele palco, eu não quero sair dali do chão, porque é a tua presença. É a tua presença que faz a diferença. Eu sei que tem outras pessoas que falam melhor do que eu. Tem outras pessoas que têm mais eloquência do que eu. Tem outras pessoas que têm muito mais teologia do que eu, que conhecem muita palavra, muito mais do que eu. Mas se não houver a presença, nada disso tem valor. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Tem pessoas melhores do que você, tem pessoas que fazem coisas melhores do que você. Mas a grande diferença está na presença de Deus. E a presença de Deus é para quem é escolhido. É para quem foi chamado. Esse foi o erro de Uzá. Não era para ele tocar na arca, não era ele o escolhido, não era ele para estar naquele local. Davi orientou errado, Davi queria fazer algo certo da forma errada. Davi queria trazer a arca da aliança para o meio do arraial, está certo ou errado? Certo ou errado? Certo, porque a presença de Deus precisa estar no meio do arraial. Mas a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. A presença de Deus não é do meu jeito. A presença de Deus não é do seu jeito. É do jeito que Ele ordenou. E Ele já tinha dado uma ordem para Moisés. Que só os levitas cuidariam da arca. Poderiam entrar, poderiam cuidar, poderiam carregar. Mas Davi queria trazer a arca de qualquer jeito, e Davi confiou na força do braço dos homens, na força da sua carroça, dos números. Porque se ele tivesse só colocado os levitas para trazer a arca ia chegar sem ninguém morrer. Fica aqui uma lição para mim e para você. Carregar a presença de Deus não é do nosso jeito, é do jeito que Deus ordenou, com reverência, com respeito, com temor, com obediência. É assim que nós carregamos a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na minha vida, na tua vida.
nas nossas casas, na nossa família, nos discípulos que Deus tem confiado na tua casa. É a presença de Deus. Eu estou aqui concluindo. E eu vim ali com o Davi no carro e fiz um resumo praticamente da administração com ele, conversando. E eu falei, filho, e o que tinha dentro da arca da aliança? Aí ele, da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Eu falei, isso aí. Certa resposta. Eu falei, próximo. Aí dentro da arca tinha o graveto de Arão. Eu falei, não, peraí, graveto também não. É um pouquinho maior do que um graveto. Aí ele, vara. Eu falei, isso, a vara de Arão. Eu falei, e a terceira coisa? Aí ele assim, a terceira eu não lembro. E a terceira coisa era um pote cheio do maná que Deus derramou sobre o povo de Israel no deserto. Aí ele, é mesmo, pai? E por que todas essas coisas? Você sabe por quê, filho? Porque aquilo que era carregado dentro da arca era para testemunho para as próximas gerações, para que eles soubessem do que Deus fez com seus antepassados e que Deus ainda estava presente em sua vida, na sua geração, para fazer as mesmas coisas. E nota como a arca tem tudo a ver conosco, porque nós carregamos o que dentro de nós? Um testemunho. O discípulo de Jesus, ele carrega um testemunho da presença de Deus. Eu e você carregamos um testemunho, por onde nós andamos carregamos um testemunho. E esses elementos que estavam dentro da arca, é para nós nos recordarmos, todos os dias, de 3 coisas. O maná, ele representa o Deus provedor, o Deus que tudo provê. É o Deus que nos sustenta, a nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. É o Deus que sempre vai prover. Nos recordamos da passagem de Abraão. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Isaac pergunta para Abraão, pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão para ele? Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus provedor. Meu irmão, você e eu carregamos o testemunho do Deus provedor, o Deus que tudo provê, o Deus que nos sustenta, o Deus que não deixa faltar nada, o Deus que quando vê uma necessidade, Ele nos supre, é o Pai provedor. Você tem um Pai que provê todas as coisas. Se há alguma falta em tua vida, creia que o Deus provedor, o teu Pai provedor, aleluia, te sustentará. Esse testemunho, de gerações em gerações, está dentro de nós. Eu sei que você tem experimentado isso. Carrega esse testemunho para os teus filhos, os teus netos, para a próxima geração de um Deus provedor. Aleluia. Aleluia. A vara de Arão, ela representa a correção de Deus. Vara na Bíblia representa correção, apontamento, direção. Nós carregamos esse testemunho de que Deus é aquele que aponta a direção, de que Deus é o meu Pai que me corrige, de que Deus é aquele que confirma o chamado, porque Arão foi confirmado como sacerdote através da sua vara. A vara confirma o chamado. Você foi chamado para ser discípulo e fazer discípulo. Há uma confirmação do chamado de Deus para a tua vida. Dentro de você há uma confirmação do chamado. Deus te chamou para ser pescadores de homens. Há um chamado dentro de você. Está relacionado com o Espírito Santo de Deus que nos mostra, que nos guia a toda a verdade, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E por último, falar
dos 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei que estavam ali dentro da Arca da Aliança, que representa o verbo vivo de Deus, a palavra viva que está dentro de nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos revestidos agora dessa esperança da glória. O verbo vivo de Deus, que se tornou carne, agora habita dentro de mim e de ti. Nós somos cheios dessa presença do Filho amado de Deus, o verbo vivo. Carregamos esse testemunho da presença do verbo vivo dentro de nós. Aleluia. Que nós possamos ser cheios da palavra de Deus, transbordarmos na palavra de Deus. Amados, se há alguma coisa para você decidir, se há uma decisão a tomar, você precisa estar cheio da presença de Deus, porque nela vai ter direção, vai ter resposta certa. Para de tomar decisão na tua força, na tua capacidade, no teu entendimento, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Ouve a voz de Deus. Para de tomar tombo. Se acontece isso é porque falta a presença de Deus. É o que nós temos de maior valor, é a presença de Deus. Para concluirmos, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no último versículo desse texto, Primeira Crônicas, capítulo 13, verso 14. A palavra de Deus nos traz uma verdade tão preciosa. Diz o seguinte: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Aleluia! Quantos aqui querem ser abençoados? A sua casa, a sua família e tudo que você possui. Vamos relembrar dessa passagem. Davi então fala o seguinte: deixa a arca por aí mesmo. Eu não vou trazer ela para cá não. Alguém vai morrer. Deixa ela aí até a gente entender o que aconteceu. E aí os homens então, tá bom, vamos levar ela para algum lugar. Daqui a pouco eles batem na porta de Obed-Edom. Obed-Edom não pediu pela presença. Obed-Edom não estava aguardando a presença. Eu ficar imaginando, eu fico viajando, mas imagina do nada alguém bater na sua porta e falar assim: é o seguinte, o rei mandou guardar a arca da aliança aí na tua casa. E aí talvez já chegou até o boatos assim nos seus ouvidos de que alguém morreu porque essa arca é perigosa, alguém tocou nela. E aí ele olha: a arca na minha casa? Aí você, o rei mandou deixar aí, é para você guardar a arca. Ele assim, parou, pensou e falou: meu Deus, é hoje que nós morremos. É que sentença de morte para nossa casa? O cara morreu lá porque tocou nela, tu quer que ponha ela dentro da minha casa? Tá, só estou viajando aqui. Eu pensaria desse jeito, né? Mas Obed-Edom abriu a sua casa. Ele pode deixar a arca aí. Guarda a arca. E Obed-Edom teve uma atitude totalmente diferente de Saul nos seus últimos 20 anos de reinado. Obed-Edom deu valor à arca. Ele colocou a arca no centro da sua casa. Eu imagino ele colocar no meio da sala. E falou para os seus filhos: presta atenção. A arca agora chegou dentro de casa. Respeito, reverência, temor, obediência. Porque agora tem algo santo dentro de nós. Tem algo que é perfeito dentro de nós. Tem algo que traz, que carrega um testemunho de tudo aquilo que Deus já fez no meio do povo de Israel. Tem algo santo dentro de nós. Ei, reverência, respeito, temor, obediência. Deus está presente na nossa casa. Aleluia. Aquela arca ficou por 3 meses dentro da casa de Obed-Edom. E o testemunho que Davi recebeu
dos seus soldados é: Davi, tu não acredita. Sabe aquela casa que a gente deixou a arca lá porque ninguém queria ficar com a arca? Deus abençoou aquela família e tudo que eles possuíam. Tu não acredita? O gado multiplicou, as ovelhas multiplicaram. Ei, tinha problema familiar, sabia? Aquela casa agora está uma família agora ordenada. O marido agora é sacerdote, é profeta, é rei dentro da sua casa. A sua esposa é submissa. Tu não acredita? Sabe os filhos de Obed-edom? Agora estão todos submissos aos seus pais, honrando aos seus pais, obedientes aos seus pais. Davi olha e fala: o quê? Ninguém morreu? Não, pelo contrário. Agora naquela casa tem vida. E aí, Davi fala: pera aí, que esse negócio tem um segredo aí. Nós precisamos trazer essa arca. Mas agora eu vou consultar a Deus. Como que eu devo trazer essa arca? E aí Deus fala para ele assim: lembra que eu dei a ordem para Moisés? São os levitas que devem trazer a arca. E agora Moisés não se apoia mais numa carroça, não se apoia mais em 30 mil homens, não se apoia mais na força daqueles homens. E agora ele fala assim: ei, existe uma forma de nós trazermos a presença de Deus. É com ordem, é com respeito, é com reverência, é com obediência. Vão lá os levitas, vocês são os responsáveis pela arca. Todo mundo vai acompanhar. E nós vamos trazer a arca da forma que Deus ordenou. E aquela arca voltou, aleluia, para o meio do povo de Israel. Quando a arca está no centro do povo de Deus, não há exército que possa ir contra ele. Não há demônios que podem ir contra ele. Não há muros que prevalecem contra eles. Não há rios que prevalecem contra eles. Quando há a presença de Deus no meio do povo de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. A presença de Deus é que faz a diferença. É a presença de Deus que nos abençoa. É a presença de Deus que nos guarda. É a presença de Deus que nos ordena. É a presença de Deus que nos transforma. Você quer ser transformado? A sua família precisa ser transformada. A sua casa precisa ser transformada. Os seus bens precisam ser transformados. Traz a presença de Deus para o teu lar. Traz a presença de Deus para a tua vida. Dá valor à presença. Ame a presença. Preserva a presença. Quando nós estamos cheios da presença, não tem o calor que me atrapalha. Não há murmuração para estar junto com os meus irmãos. Não há nada que eu veja de uma forma torta. Eu vejo tudo reto. Sabe por quê? Porque aí eu estou cheio da presença de Deus. Aleluia. Seja cheio da presença de Deus. Tem sentido falta de algo na tua vida? É a presença de Deus. Está faltando alegria na tua vida? É a presença de Deus que vai trazer alegria. Tem algo para ser consertado? Tem algo para ser transformado? É pela presença de Deus. Eu quero obedecer a ordem de ir e fazer discípulo. É pela presença de Deus. Tudo está em volta da presença de Deus. Sem Cristo nada podemos fazer. Por isso que ele disse: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele está dizendo o seguinte: se você tiver a minha presença, você preservar a minha presença, tudo vai ser multiplicado em tua vida. Você vai dar muito fruto, tudo vai prosperar, tudo vai caminhar, tudo vai andar bem, porque eu estou contigo. Mas, presta atenção, sem mim nada pode fazer. Sem a presença, nada podemos fazer. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo ao nosso coração: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e farei morada no teu coração.
Nessa manhã, abra o teu coração, abra a tua vida, assim como Obed-Edom abriu a sua casa, a sua vida, para a presença de Deus. Abra a tua vida para a presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Sem a presença de Deus, tudo fica preto e branco. Sabe quando a gente coloca óculos escuros? Sem a presença de Deus parece que está tudo nublado. A gente não vê beleza em mais nada. Mas quando há uma presença de Deus na nossa vida, é como se os nossos olhos fossem corrigidos, porque nós olhamos firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos cheios da presença. Aí há a cor na minha vida, a beleza, a alegria. Talvez você perdeu a alegria da tua salvação. Talvez você vê no louvor as pessoas adorando ao teu lado, falando em línguas, mas você só fica olhando e participando, vendo. Talvez perdeu aquele fogo, aquela paixão dentro do seu interior. Está na hora de cessar com que você apenas veja as coisas acontecendo na vida dos outros. Está na hora de você experimentar as coisas acontecendo na tua vida. Está na hora de você parar de dar testemunho dos outros. Está na hora de você dar testemunho da tua vida, da presença de Deus na tua vida, no teu coração, na tua casa. Está na hora de você começar a dar testemunho daquilo que você carrega. Qual é o testemunho que você tem transmitido às outras pessoas? Murmuração? Ressentimentos? Amarguras? Ódio? Ira? Revolta? Está na hora de você tirar o amargo da tua vida e colocar o doce de Deus no teu coração. O Espírito Santo de Deus, aleluia, a presença de Deus fluindo de novo no teu interior. Está na hora de você corrigir o teu foco e carregar o testemunho que nós devemos carregar, do Deus que tudo provê, do Deus que me corrige, me direciona, da presença de Cristo, o Verbo vivo dentro de mim, que agora habita em mim e que me revestiu do seu poder, do Espírito Santo de Deus. Qual é o testemunho que você tem carregado? De luto? De dor? É na hora de você se identificar novamente aonde Deus te colocou, da sua identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é a arca de Deus. Há uma presença de Deus na tua vida. Talvez você deixou ela de lado, está na hora de você trazer ela de novo para dentro. Talvez algumas coisas tirou ela do centro do teu coração. Eu não sei se foram homens, eu não sei se foram situações, eu não sei se foram coisas, mas está na hora de você tirar tudo isso. Deixa de viver uma vida frustrada. Viva uma vida realizada na presença de Deus. Eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade. Não estou dizendo que não vai ter desafios. Eu estou dizendo que na hora do desafio e das dificuldades, você vai estar nas mãos daquele que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que te sustenta, o Todo-Poderoso, o Deus provedor.